Olá, bom dia a todos. Hoje, com a graça de Cristo, estudaremos o quinto e último tópico da nossa lição da Escola Sabatina desta semana, que tem por tema uma obra de amor. Aqui na primeira pergunta diz assim: o que podemos aprender dos afetuosos apelos de Paulo? Bom, aqui nessa pergunta vai explicar como Paulo vai nos responder, na realidade, como Paulo, ao mesmo tempo que ele era firme com os princípios, com a palavra de Deus, zeloso, ele fazia isso com muita paciência, com muito amor, com muita cautela, sem deixar os princípios de lado. Aqui na nota diz assim, lidar sabiamente com vários tipos de mentalidades sob circunstâncias e condições variadas é uma obra que exige sabedoria e juízo, iluminados e santificados pelo Espírito de Deus. O ministro de Cristo deve aprender a importância de adaptar as atividades à situação daqueles a quem procura abençoar. Ternura, paciência, decisão e firmeza são igualmente necessárias. Isso se obtém como? A nota que fala: somente mantendo uma conexão íntima com Deus é que os servos do Senhor podem esperar enfrentar com sabedoria as provações e dificuldades que ainda surgem nas igrejas. Ou seja, Paulo naquela época estava vivendo um contexto de dificuldades na igreja. E tem uma frase aqui no texto de Gálatas, na palavra de Deus, no capítulo 4, no versículo 16, que ele faz uma pergunta, que ele diz assim: tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Ou seja, Paulo, ao mesmo tempo que ele era firme, sem deixar os seus princípios e zeloso pela palavra de Deus, ele não deixava de apresentar a verdade que conduzia as pessoas a Cristo e automaticamente a salvação. Aqui ainda na nota diz aqui, Paulo apresentou o puro evangelho de Cristo aos Gálatas. Seus ensinos estavam em harmonia com as Escrituras e o Espírito Santo havia confirmado a obra do apóstolo. Ou seja, essa experiência que Paulo teve lá com esses crentes naquela época, com esses cristãos, não deve ser diferente da experiência que os líderes, os pastores, as pessoas que tenham mais tempo na fé, né, que estão ali batalhando por essa fé que uma vez foi entregue aos santos, elas devem agir com os outros membros, com os outros irmãos, né? Tem que, ao mesmo tempo que demonstrar amor, tem que aconselhar, tem que exortar, tem que repreender. Isso é uma lição muito grande para nós, no tempo ao qual estamos vivendo, né? Aqui, na letra B, diz assim, como a lei e o evangelho combinados trazem esperança. Aqui na nota, diz assim, todos os que compreendem a espiritualidade da lei, todos os que reconhecem seu poder como um detector do pecado, estarão em uma condição tão desamparada quanto a do próprio Satanás. A menos que aceitem a expiação que lhes é fornecida num restaurador sacrifício de Jesus Cristo, a obediência a todos os princípios da lei se torna possível mediante a fé em Cristo. Ou seja, que a gente percebe que sem a fé é impossível agradar a Deus e sermos obedientes à lei de Deus. Então aqui mostra essa combinação, né, da lei
e do Evangelho. Aqui no livro de Gálatas diz assim, ó: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os quais quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Aqui, Paulo, ele combina a lei e o evangelho. Ele não anula a lei, ele não anula o evangelho, mas ambos devem estar de mãos dadas. E devemos fazer uma obra, esse tópico nos fala de uma obra de amor. É justamente isso que nesses últimos tempos, nesses últimos dias da história da humanidade, nós devemos fazer uma obra de amor, sem deixar de lado os princípios, sem deixar de lado a verdade, sem deixar de lado o zelo. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça para fazer tudo conforme a palavra do Senhor nos ordena. Tenham todos um bom dia na presença de Cristo. Amém.